Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e vou falar sobre a preposição. Então existe um grupo de classe de palavras que é chamado de preposição. Uma das características desse grupo é ser invariável. Então são palavras que não sofrem flexão de gênero e nem de número. Elas sempre mantêm a mesma forma. A preposição serve para unir termos da oração. Então, por exemplo, confio em você. O verbo confiar, ele exige a preposição em. Então, para formar essa frase, eu preciso usar essa preposição. Então, confio em você. Nesse caso, a preposição une um verbo ao seu complemento. A preposição também serve para formar locuções. Então, por exemplo, amor é um substantivo e de mãe é uma locução adjetiva. Isso aqui poderia ser substituído por amor materno. Então, eu uso a preposição de mais um substantivo e eu tenho uma locução com valor de adjetivo. As preposições podem alterar o significado de uma frase. Então, o caso do verbo falar. É um verbo que permite o uso de preposições diferentes. Então, falei de você e falei com você são coisas bem diferentes. Então, se você usa a frase eu falei de você, tem um sentido um pouco pejorativo, né? Ele estava falando de você. Agora, eu falei com você, traz a ideia de companhia, né? Eu estava falando com você. Então, o uso da preposição pode alterar o significado da frase. Normalmente, os verbos exigem um tipo específico de preposição. Então, é o caso do verbo confiar. Ele sempre vai pedir a preposição em. Mas existem verbos que mudam, como é o caso do verbo falar. Aí vai depender do contexto e da situação. As preposições mais comuns são a, até, em, para, sob, por, a, né, apenas a letra A. Então essas são algumas das preposições mais comuns. Normalmente nós fazemos combinações entre a preposição e o artigo, definido ou indefinido. Nesse caso, podemos ter uma combinação ou uma contração. No caso da combinação, não existe perda fonética. Então, eu tenho a preposição e o artigo, eu uno os dois e fica uma nova composição sem perder nenhum som. Então, a preposição a pode unir com o artigo definido o, e aí eu formo ao. Ele foi ao cinema. Agora, a contração, existe perda fonética, alteração fonética. Então, eu tenho a preposição por. Eu posso juntar com o artigo definido o, e aí fica pelo. Eu tenho a preposição a e o artigo definido a. Eu perco uma vogal também e fica apenas a com o sinal grave de crase. A preposição em, mais o artigo definido a, pode formar a contração na. Todas essas daqui podem mudar tanto para o feminino quanto para o masculino. Vai depender do artigo definido que você usar na hora de formar a contração. As preposições, embora unam termos da oração, se você tiver uma oração subordinada completando o sentido de um verbo que precisa de preposição, também vai usar a preposição, não pode esquecer. Então, por exemplo, eu confio em que, né? E aí você completa com a oração subordinada. Nesse caso, não pode esquecer. Na linguagem cotidiana, nós esquecemos de fazer essa formação, de usar a preposição. Obrigatoriamente, os verbos precisam do uso da preposição. É isso, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.